Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris et in eis ignem accende. Emit Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremos. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos transmitindo esta nossa aula toda quinta-feira às 19 horas. Nós transmitiremos a aula que nós estamos tendo na paróquia de São Cristóvão em Valinhos. Você que está vendo esse vídeo, como todos já sabem, eu sou o Padre Maurício. Você que está vendo esse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Hoje nós partiremos para a leitura do capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 18, versículo 1. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Vocês se lembram, né? No capítulo 17, Paulo sofreu aquela humilhação, que ele estava pregando sobre o Deus invisível. E aí quando Paulo estava dizendo sobre a morte, teu Deus morreu? Não. Então faz assim, numa outra ocasião nós te ouviremos falar sobre tudo isso. Ainda assim, ele conseguiu converter alguns poucos em Atenas. Frustrado, ele então parte para a cidade de Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. Como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e a trabalhar ali. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Desde que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus é o Cristo. Como, porém, se opunham e proferiam blasfêmias, ele sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue caia sobre vossas cabeças. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos gentios. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que tinha devoção a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo abraçavam a fé e recebiam o batismo. Então vejam como a evangelização, ela é muito parecida também com a nossa vida cotidiana. Grandes fatos acontecem, mas não sempre. De resto, Paulo trabalhava, Paulo acolhia Timóteo, pregava a palavra, ia de um lado para o outro pregando, o tempo todo pregando a palavra. Eu costumo ver em São Paulo muito a via ordinária de santificação. Parece-me que a Pedro Deus concedia dons sobrenaturais. A Paulo eram dons
naturais, ordinários, um homem muito disciplinado e muito perseverante. Deus deu virtudes heróicas a São Paulo. Começou a trabalhar, anunciava o Evangelho, era essa a sua vida. Igual a nossa, cotidiana. A gente trabalha, estuda o Evangelho, prega o Evangelho para um amigo, para o outro. Assim acontecia também na era apostólica. Nós temos a ideia de que muitos eram sinais no início da tradição cristã, no início da pregação do Evangelho, mas tinha muito do cotidiano também. Todo dia, todo sábado, Paulo pregando o Evangelho. E aqui nós já vemos um pouco aquilo que deu a diáspora dos judeus, né? Os romanos já não aceitavam muitos judeus ali na cidade. Primeiro, porque eu acho que eles eram briguentos, e depois, porque eles sempre foram muito bons comerciantes. E ali, naquela circunstância toda, então o Cláudio tira todos os judeus de Roma. E outra parte, porque eles não prestavam culto aos deuses pagãos. Eles prestavam culto ao único Deus verdadeiro, então o imperador os expulsa da cidade. Certa noite, então todo dia pregando o Evangelho, comum do dia a dia, todo sábado lá na sinagoga. Versículo 9. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Uma visão, uma inspiração. Olha, não temas, continua aí. E Paulo continuou na cidade pregando o Evangelho. Sendo Galião procônsul na Acaia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e o levaram diante do tribunal. Diziam: este homem induz as pessoas a cultuar Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus: se fosse por causa de um delito ou de um crime, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Como, porém, é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz nestas coisas. Galião mandou-os sair do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião absolutamente não interveio. Ali ele achava que era questão de formulações, vocês lidam com isso. E a gente até parece ver justiça, mas quando mataram o dono da casa onde estava Paulo, ele não fez nada. Versículo 18. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, mesmo tendo sido morto o dono da casa na qual ele estava. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo cortou os cabelos, pois tinha feito uma promessa. Quando chegaram a Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Estes pediam que permanecesse mais tempo, mas Paulo recusou. Todavia, ao despedir-se, falou: voltarei de novo para junto de vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu algum tempo. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente a Galácia e a Frígia, confirmando todos os discípulos. Só queria chamar a atenção aqui, em Corinto foi uma dificuldade, olha, morreu o rapaz, o dono da casa onde ele estava, ele foi acusado, foi sendo difícil a evangelização. Em Éfeso foi uma beleza. Ele chegou, desembarcou, anunciou o evangelho e me parece que todos já aderiram facilmente à fé. Assim são as nossas comunidades também. Versículo 24. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Escrituras.
Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Ainda não tinha sido admitido aos sacramentos. O batismo de João é o batismo de arrependimento. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que pela graça haviam abraçado a fé, pois ele refutava vigorosamente e em público os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Apareceu aqui um orador eloquente. E veja como é que era na igreja primitiva. Você não participava da Eucaristia assim, não. Primeiro você é instruído, você é catequizado, depois de catequizado há convite com o testemunho dos outros irmãos, é que então recebia os sacramentos. E esse era um homem muito eloquente, mas ainda assim teve de esperar o seu devido tempo. Capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: Que batismo então recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Alguma atenção, né? Nós temos de lembrar, a Bíblia é uma criação católica, é um livro de católicos, escrito para católicos. Quando se diz foi batizado no nome de Jesus, o batismo era feito: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como ouvimos no fim do Evangelho de São Mateus. Aqui, quando está falando em nome de Jesus, não é a forma do batismo, mas que eles acreditassem na fé, que eles aderissem a nosso Senhor Jesus pela fé, e então foram batizados. Cuidado, que alguns cristãos batizam mal, batizam em nome de Jesus, e não foi o mandato do Senhor. Para um batismo válido tem de ser: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E é uma curiosidade, é eu te batizo. Nunca na igreja se disse nós te batizamos, não, é eu te batizo. Só uma curiosidadezinha boba, que a igreja continua seu percurso por esse mundo. Um bispo, se não me falha a memória, dos Estados Unidos, não vou lembrar qual que é a diocese, ele teve acesso à filmagem do batismo dele. Ele era bispo. E lá o padre, levado por teologia boba, mal formado, coitado, ele batizou exatamente com essa fórmula: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na cabeça do padre, quem batiza a pessoa é a comunidade, não é? Quem batiza é Jesus, na pessoa do padre. O caso chegou na Santa Sé e ele teve de ser batizado, crismado, receber a primeira comunhão, fazer a sanatio in radice de tudo o que ele fez. Ele teve de batizar todas as pessoas que ele já tinha batizado, ele teve de crismar todas as pessoas, ele teve de ordenar todos os padres, porque ele não era batizado, portanto, a ordenação episcopal dele era nula, porque o batismo dele foi feito errado. Porque foi batizado, nós te batizamos, não é nós, é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É cristão, imaginem que vocês têm algum filho na emergência, no hospital. Se vocês vão lá no hospital, mesmo que a conta-gotas, derrama 3 gotinhas na cabeça da criança e diz: fulano, beltrana,
eu te batizo em nome do Pai e do Filho, outra gotinha, e do Espírito Santo, outra gotinha, aquele batismo é válido. Ao mesmo tempo, alguém que está fora da igreja, se fizer a mesma coisa, não vale. Porque a graça é transmitida pela Santa Igreja, mas quem batiza é Jesus. Então é eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, quando está falando do Paulo, que batizou em nome de Jesus, batizou na fé, na adesão de Jesus. E continua. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. O que é essa imposição das mãos? Aqui está unido o que nós não vimos antes com o diácono Filipe. Foi a crisma. Paulo batizou como deveria batizar, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e depois São Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. É o sacramento da crisma. Assim também, quando nós somos crismados, o que é que valida a nossa crisma? É o óleo que o bispo passa em nossa testa? Não, é a imposição das mãos. O bispo, então, de longe faz a oração de imposição das mãos. Ali é transmitido o Espírito Santo, tal como se fazia na igreja primitiva. Versículo 8º. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Aqui, reino de Deus é a igreja, tá bom? É a eclesiologia. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo rompeu com eles. Reino de Deus, caminho, todos são já nomes da igreja. Tomou os discípulos à parte e diariamente com eles debatia na escola de um homem chamado Tiranos. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Percebam, aqui está resumido, mas Paulo trabalhando todo dia, pregando o Evangelho. Deus realizava prodígios extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e panos que tivessem tocado seu corpo para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Interessante isso, né? Não por desejo de Paulo, nem por orgulho dele. Mas sabe como que a gente continua fazendo isso? Naquilo que nós chamamos relíquia. A gente pega lá um tecido do hábito de Santa Teresa, a gente conserva em casa com muita piedade, com muita devoção, reverencia como se fosse presença do santo, que é a relíquia de 2º grau. Depois tem a relíquia de 1º grau. A gente pega um ossinho do santo, reverencia com muito amor. Aqui na paróquia nós temos a relíquia de São Guido, Maria Conforte. É um pedacinho do osso de São Guido que nós guardamos com muita piedade. Então, os protestantes nos acusam, mas na igreja primitiva já se fazia aquilo que hoje na igreja nós continuamos a fazer. Versículo 13. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: por esse Jesus que Paulo está proclamando, eu vos ordeno, saí. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. O espírito mau, no entanto, reagiu dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O amor se apossou de todos e o nome de Jesus era engrandecido. Porque eles não eram reconhecidos? Porque eles não eram configurados a nosso Senhor Jesus. Eles não tinham o batismo.
Eles não eram reconhecidos, eles não tinham poder para o exorcismo. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta das práticas mágicas, e um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram na presença de todos. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Vejam, o livro era uma coisa difícil de fazer. Os egípcios tinham desenvolvido a técnica do papiro, os hebreus tinham a técnica do couro, do cordeiro. Era algo muito difícil, se estragava com facilidade tudo aquilo. Um livro era muito caro de ser produzido. E aqui nós temos de puxar a brasa para a nossa sardinha. A Igreja Católica não deixava o povo ler, não fazia a Sagrada Escritura chegar na mão do povo. Não mesmo, não tinha. Não era possível. Um livro, para ser reproduzido, ele custava muito. E as pessoas não tinham condições de produzir livro. Quem ajudou muito nisso foi Gutenberg, quando ele criou a imprensa. Foi ali que ficou barato. Ficou mais ou menos, mais barata do que já havia. Foi quando ficou barata a impressão de algum livro. Aliás, a primeira Bíblia a ser impressa foi uma Bíblia católica. Os protestantes esquecem disso. Nós entregávamos a palavra do Senhor e o Evangelho de boca em boca e pela liturgia. Onde as pessoas podiam conhecer o texto sagrado? Na liturgia. Na catequese, que o pároco era obrigado a fazer toda semana. O pároco tinha de fazer catequese. Depois, aquelas catedrais imensas com aquelas pinturas. O que eram aquelas pinturas? Era a Sagrada Escritura, viva, pintada para o anúncio da Sagrada Escritura. Tínhamos aqueles vitrais enormes que contavam a história sagrada. Então, tudo era na igreja feito pela liturgia porque era muito caro um livro. Esse povo foi um povo muito fiel e se converteu mesmo. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Eles queimaram tudo aquilo e aquilo foi muito caro produzir. Assim também na Santa Igreja. Nós conservamos a Sagrada Escritura sob o Império Romano, enquanto éramos perseguidos, sob as invasões bárbaras no século VII, VIII e IX, sob até a Revolução Protestante, nós fomos mantendo aquilo que nos foi legado. Nunca se perdeu nada, por amor da Santa Igreja e pela graça de Deus. Eu gosto de falar essas coisas que a gente se esquece, né? Aliás, nós não temos acesso a essa história, que é a verdade. Os protestantes colocaram a Bíblia na mão do povo. Porque antes não dava para fazer. Não chegava. Não é que os padres não sabiam, porque custava muito caro um livro. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de ir até lá, devo ver também Roma. Paulo enviou à Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, e ficou ainda por algum tempo na Ásia. Foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho. Quando se fala caminho, está falando da igreja, que é o caminho de Jesus. Um ourives chamado Demétrio fabricava miniaturas em prata do templo de Diana, proporcionando considerável lucro aos artesãos. Ele reuniu esses artesãos, juntamente com outros que trabalhavam no ramo, e disse-lhes: amigos, sabeis que o nosso bem-estar provém desta nossa atividade. Ora, como podeis ver e como ouvis dizer, esse tal de Paulo, com sua propaganda, desencaminha muita gente, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia.
Ele afirma que não são deuses os produtos de mãos humanas. Não é só a nossa profissão que corre o risco de sofrer prejuízo, mas também o templo da grande deusa Diana acabará sendo desacreditado. Assim, ficará despojada de majestade aquela que é cultuada em toda a Ásia e no mundo inteiro. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar: Grande é a Diana dos Éfesos! O tumulto se espalhou pela cidade toda. Todos se dirigiram em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, na viagem. Paulo queria ir para o meio do povo, mas os discípulos não deixaram. Também algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Enquanto isso, um gritava uma coisa, outro o contrário, e a confusão era geral na assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava reunida. Ora, algumas pessoas da multidão persuadiram um certo Alexandre a falar, e os judeus o empurraram para a frente. Com o sinal da mão, ele pediu silêncio para dar explicações ao povo. Quando, porém, perceberam que era judeu, todos se puseram a gritar numa só voz por quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Por fim, o escrivão conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, quem dentre os homens não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua estátua que caiu do céu? Isso ninguém pode negar. Portanto, é bom que fiqueis calmos e nada façais de precipitado. Estes homens que trouxestes até aqui não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações para fazer contra alguém, sejam feitas audiências. Os procônsules estão à disposição. Que as partes apresentem suas acusações recíprocas, e se houver qualquer outra questão, será resolvida em Assembleia Geral. Do contrário, corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que hoje aconteceu, pois não existe nenhum motivo para justificarmos esta aglomeração. Com essas palavras, ele dissolveu a Assembleia. Capítulo 20. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos. Depois de exortá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia. Percorrendo essas regiões, falou com frequência aos fiéis para exortá-los, e assim chegou à Grécia. Depois que permaneceu lá 3 meses, queria embarcar rumo à Síria, mas os judeus tinham armado uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar através da Macedônia. Seus companheiros eram Sópatros, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, ambos de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles partiram antes de nós e nos esperavam em Troade. Nós zarpamos de Filipos logo após os dias dos pães sem fermento e os alcançamos 5 dias depois em Troade. Ali permanecemos 7 dias. Alguma curiosidade, né? Paulo foi chamando os gregos para o anúncio do Evangelho, e isso nós percebemos pelos nomes, né? Sópatros, filho de Pirro e Bereia, Aristarco e Segundo. Vocês sabem que Segundo é nome romano. É só uma curiosidadezinha. Quando dizemos, por exemplo, Cláudio, o que significa Cláudio? Cláudio, em latim, é mancar. Então, provavelmente, quando se dava o nome a partir de alguma característica, uma característica física. Então, provavelmente, Cláudio mancava. Por isso que ele chamava Cláudio. E algumas vezes as pessoas tinham preguiça de colocar nome. Então, era primos, secundos, tércios, quartos, quintos, sextos, e assim eles iam colocando nome. Esse era o segundo, ou seja, dos filhos era o filho número 2, era o filho segundo, era o nome dele. Depois de o Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, Derbe e Timóteo. Timóteo já é nome hebreu, né? Tíquico e Trófimo, da província da Ásia.
Assim são nomes gregos que São Paulo de fato cumpriu a sua promessa de ir anunciando o evangelho aos pagãos. Versículo 7, capítulo 20. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão. Gente, o que é isso? O que é o primeiro dia da semana? Em inglês deu o nome Sunday, domingo, o primeiro dia da semana. Eles estavam no domingo, estávamos reunidos para a fração do pão. O que é a fração do pão? A missa. E a igreja, aqui uma prova de que a igreja nunca perverteu a Sagrada Escritura. Quem que escrevia, quem que copiava a Sagrada Escritura? Durante mais de milênio? Nós. E sabe como que nós escrevemos o Deuteronômio? Guardai o sábado, porque o sábado foi o dia que Deus descansou. Embora nós já guardávamos na era apostólica o domingo. Duas provas. Primeiro, de que nós não adulteramos a Sagrada Escritura em nada. A segunda prova, de que o domingo já era bem quisto pelos cristãos e pelos apóstolos. E para quê? Para a fração do pão. O que é a fração do pão? A missa. Que eles faziam justamente o gesto que Jesus fez na última ceia e o gesto que Jesus fez com os discípulos em Emaús. E foi quando eles reconheceram o Senhor no partir do pão, na fração do pão. Paulo devia partir no dia seguinte, dirigir a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Portanto, padre falar bastante é uma coisa também da era apostólica. Ele se prolongou até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, sentado à beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Ou seja, criança peralta, dormir na janela. Criança peralta também é uma coisa desde a tradição apostólica. Vencido finalmente pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e, abraçando-o, disse: não vos preocupeis, ele está vivo. Depois, subiu novamente, partiu o pão. O que é o partir o pão? É a grande ação de graças. Partiu o pão, comeu e ficou falando até de madrugada. E assim despediu-se. Quanto ao jovem, levaram-no vivo e sentiram-se muito reconfortados. Então, várias coisas da igreja hoje, que é a mesma coisa desde a era apostólica. Padre que fala muito, criança que apronta. No domingo, a reunião dos cristãos para a missa. As coisas continuam iguais, graças a Deus. Quando alguém quiser discutir alguma coisa, pega aqui, capítulo 27. Deixa eu ler um trechozinho da Sagrada Escritura e você me explica. Versículo 13. Nós, entretanto, viajamos à frente e embarcamos num navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim, havia determinado, devendo ele mesmo seguir por terra. Quando nos alcançou em Assos, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Daí zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois, aportamos em Samos. E depois de outro dia, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido passar ao largo de Éfeso, a fim de não se demorar na Ásia. Tinha pressa de estar em Jerusalém, se possível para o dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou recado a Éfeso para convocar os anciãos daquela igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e em meio a provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e de casa em casa, testificando solenemente para judeus e gregos o arrependimento diante de Deus e a fé em Jesus nosso Senhor. E
E agora, prisioneiro no espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. De modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha missão e realize o mistério que recebi do Senhor Jesus, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que não vereis mais o meu rosto, vós todos entre os quais passei proclamando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se alguém se perder, pois não deixei de vos comunicar todo o plano de Deus a vosso respeito. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu sangue. Eu sei que depois de minha partida surgirão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. Então todos começaram a chorar muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam seu rosto, e foram com ele até o navio. Quero chamar a atenção aqui, Paulo falou a verdade, e até hoje é uma miséria. Eu sei que depois de minha partida, e isso depois da partida dos apóstolos, surgirão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Verdade, a igreja continua sendo atacada de todos os lados. E hoje o ataque está vindo por essa cultura woke e todas essas culturas de libertinagem. É um absurdo, a igreja é isso, a igreja é aquele outro. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Não é verdade? Isso vem acontecendo na história da igreja desde o início. Assim foi Ário, assim depois foi Lutero, Calvino, e todos foram se afastando da doutrina dos apóstolos. Devemos estar atentos, portanto. Como diz o cardeal Sarrat, nós vivemos hoje no tempo do mistério de Judas, aquele que trai. Devemos estar atentos a distinguir uma coisa e outra. Se eu disser alguma coisa contra o catecismo, vocês me corrijam. Padre, está errado. Não é isso que a igreja diz, porque vocês vão salvar a minha alma. Se eu disser alguma coisa contra a Sagrada Escritura, contra a verdadeira interpretação, vocês me avisem, Padre, o senhor está errado. Porque todos nós corremos o risco, e o demônio gosta de se utilizar da vaidade. Fiquemos atentos, vejamos se está de acordo com aquilo que os apóstolos nos deixaram. E não tenhamos dúvida, os apóstolos disseram outras coisas, sigamos os apóstolos. Capítulo 21. Quando chegou o momento de partirmos, separamo-nos deles e navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte chegamos a Rhodes e daí fomos até Pátara, onde encontramos um navio que fazia a travessia para a Fenícia. Embarcamos e seguimos viagem. Chegando à vista de Chipre, deixamo-la pela esquerda e continuamos nossa viagem em direção à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio devia descarregar. Encontramos os discípulos e ficamos aí 7 dias. Movidos pelo Espírito, os discípulos diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém.
Completados os dias de nossa permanência, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos com suas mulheres e crianças até fora da cidade. Na praia, nos ajoelhamos para orar. Depois da despedida, embarcamos e eles voltaram para casa. Continuamos nossa viagem por mar. De Tiro, chegamos a Ptolemaida. Aí cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos a Cesareia. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e nos hospedamos com ele. O diácono, lembra? O diácono, um dos 7 diáconos, que evangelizava e depois que vinha os apóstolos enviar o Espírito Santo. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. E enquanto passávamos alguns dias aí, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, declarou: "Isto é que diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto será amarrado deste modo pelos judeus em Jerusalém e será entregue às mãos dos gentios." Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade insistimos para que Paulo não subisse a Jerusalém. Paulo, no entanto, respondeu: "O que estáis fazendo, chorando e afligindo o meu coração? Eu estou pronto, não somente a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." Não conseguimos convencê-lo, então desistimos, dizendo: "Seja feita a vontade do Senhor." Depois de alguns dias, terminamos os nossos preparativos e começamos a subir a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram para hospedar-nos na casa do chamado Menasson, que era antigo discípulo natural de Chipre. Que bonita a perseverança de Paulo. Não tem problema, vou morrer, tá tudo bem. Não fica afligindo meu coração, para de chorar. Tenho a impressão de que Paulo tinha um temperamento assim, parecido com o do Padre Pio, e era um homem muito firme. Não, eu vou a Jerusalém e pronto. Mas era um homem extremamente perseverante. Tomou a decisão e assim permaneceu. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos estavam reunidos. Depois de cumprimentá-los, ele expôs minuciosamente o que Deus fizera aos gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificavam a Deus, mas a seguir disseram a Paulo: "Como podes ver, irmãos, há milhares de judeus que abraçaram a fé e todos são fiéis observantes da lei. Eles ouviram dizer a teu respeito que ensinas a todos os judeus que vivem no meio dos gentios a abandonarem Moisés e que lhes dizes para não circuncidarem seus filhos, nem continuarem a seguir as tradições. Que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que tu estás aqui. Portanto, faze o que vamos dizer-te. Estão aqui 4 homens que têm uma promessa a cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles, paga as suas despesas para que possam mandar raspar a cabeça. Assim, todos saberão que os boatos a teu respeito não têm fundamento e que tu também és fiel na observância da lei. Quanto aos gentios que abraçaram a fé, já escrevemos a eles sobre nossas decisões. Abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilícitas." Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que, terminados os dias da purificação, deveria ser oferecido o sacrifício de cada um deles. Paulo determinou ali aquela penitência, todos estavam muito tristes, né? Aliás, os apóstolos determinaram que ele fizesse esse sinal de penitência para que ele pudesse sobreviver mais um tempo. Assim, todos fizeram a sua penitência. Quando os 7 dias estavam chegando ao fim, os judeus da Ásia perceberam que Paulo estava no templo. Amotinaram toda a multidão e o agarraram.
Gritavam: israelitas, socorro, este é o homem que anda ensinando a todos e por toda parte contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. De fato, antes eles tinham visto Trófimo, o efésio, junto com Paulo na cidade, e julgavam que este o tivesse introduzido no templo. A cidade toda ficou agitada. O povo se ajuntou. Apoderaram-se de Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Já estavam prontos para matá-lo, quando chegou ao comandante da coorte esta notícia: Jerusalém inteira está amotinada. O comandante destacou imediatamente soldados e oficiais e investiu contra os manifestantes. Estes, vendo o comandante e os soldados, pararam de bater em Paulo. Então o comandante aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros outra, não podendo, por causa do tumulto, obter informações seguras. O comandante ordenou que conduzisse Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, teve de ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo o seguia em massa, gritando: "A morte com ele". Veja que São Paulo foi mesmo perseverante, foi um homem incrível. Deus deu muita graça para ele e o tumulto foi geral. A confusão foi alastrada e veja o ponto que precisou levantar Paulo, os soldados. Nós estamos falando da corte romana, os homens mais preparados e cruéis de todo o mundo, de toda a história. Jogaram Paulo por cima para conseguir levá-lo para dentro do palácio e eles gritando: "A morte com ele". Estando para ser recolhido à fortaleza, Paulo disse ao comandante: "Posso falar contigo?" Este admirou: "Sabes o grego? Por acaso não és tu o egípcio que dias atrás subverteu e arrastou ao deserto 4.000 sicários?" Respondeu: "Eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Agora peço-te, deixa-me falar ao povo." O comandante permitiu. Paulo, de pé sobre os degraus, com a mão fez sinal ao povo. Houve grande silêncio e ele dirigiu-lhes a palavra na língua dos judeus: "Irmãos e pais, escutai a minha defesa que agora vos apresento." Vendo que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou: "Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado aqui, nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados e tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós o sois hoje. Persegui até a morte os adeptos deste caminho, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas os sumos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os adeptos que aí se encontrassem e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: "Saul, Saul, por que me persegues?" Eu perguntei: "Quem és tu, Senhor?" Ele me respondeu: "Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo." Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: "Que devo fazer, Senhor?" O Senhor me respondeu: "Levanta-te e entra em Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer." Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Certo homem chamado Ananias, piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: "Saul, irmão, recobra a vista." No mesmo instante, recobrei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: "O Deus de nossos pais escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz.
porque tu serás diante de todos a sua testemunha a respeito daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Pois voltei a Jerusalém e, quando estava orando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: depressa, sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que dás a meu respeito. Então respondi: Senhor, eles sabem que era eu que nas sinagogas andava prendendo e açoitando os que acreditavam em ti. Eu mesmo estava lá quando o sangue de Estevão, a tua testemunha, foi derramado. Eu aprovei aqueles que o matavam, guardando as roupas deles. Então o Senhor me disse: vai, é para longe que os gentios... Vai, é para longe, para os gentios que eu te enviarei. Os judeus escutaram Paulo até este ponto, mas então começaram a gritar: tira da terra esse indivíduo, ele não deve ficar vivo. E gritavam, rasgavam os mantos e lançavam poeira para o alto. Então o comandante mandou recolher Paulo na fortaleza, ordenando que o interrogassem sob açoites para saber o motivo por que gritavam tanto contra ele. Enquanto o estavam amarrando com correias, Paulo disse ao centurião aí presente: é permitido a vós açoitar um cidadão romano sem ter sido julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante foi até Paulo e perguntou-lhe: dize-me, tu és cidadão romano? Paulo respondeu: sim, eu sou. O comandante disse: eu precisei de muito dinheiro para adquirir esta cidadania. Pois eu a tenho de nascença, replicou Paulo. Os que estavam aí para interrogá-lo sob tortura imediatamente se afastaram. Até o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. No dia seguinte, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e mandou reunir os sumos sacerdotes e todo o sinédrio. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Foi um fim assim meio firme e São Paulo não perdeu a fé e foi tomando todas as suas decisões. Um homem extraordinário. De fato, ele merece ser nomeado logo depois de Pedro. Quando nós fazemos a oração eucarística primeira, falamos sobre os apóstolos, Pedro e Paulo. Depois a gente vem André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Filipe. Mas de fato, esse homem, ele deu testemunho do Senhor, incrível, e só pode ter dado esse testemunho tão grandioso porque Deus tinha dado uma graça grandiosa. Embora a via de São Paulo é a nossa via, é a via ordinária, do anúncio cotidiano, de falar na sinagoga todo sábado, de anunciar a palavra, de reunir para pregar, de rezar a missa. Era o nosso cotidiano, é o nosso cotidiano. Mas chegado a um determinado ponto, ele tomou a decisão: vou a Jerusalém e por Jesus eu vou entregar a minha vida. Extraordinário, extraordinário. Peçamos a São Paulo a sua intercessão sobre nós e que a Virgem Maria, a rainha de todos os apóstolos, possa cuidar de nós e da Santa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E permitam-me conceder a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Paulo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.